Simone Tebet pede revisão de gastos com seguro-desemprego, BPC, abono e previdência de militares. Ministra diz que corte de despesa é debatido no governo, mas que ainda não há decisão política sobre esse assunto. A ministra Simone Tebet defendeu nesta quarta-feira, dia 12, portanto ontem, a revisão de gastos da União com seguro-desemprego, BPC, que é um benefício de prestação continuada, abono salarial e a previdência dos militares. Ela afirmou que a medida de corte de despesa estão em debate no governo, mas que ainda não há decisão sobre o assunto, né? A Tebet faz as declarações em um momento de pressão sobre o governo por medidas de diminuição de gastos após o Congresso recusar uma medida do ministro da Fazenda que obrigaria um maior pagamento de imposto por parte das empresas. Abro aspas. Temos que analisar as demais vinculações como estar o BPC, o abono salarial, seguro-desemprego, fecho aspas, disse Tebet, durante uma audiência da Comissão Mista do Orçamento do Congresso, abro aspas. Essa discussão está sendo feita internamente, não há nenhuma decisão política, fecho aspas, até o momento. A ministra expôs sua posição após ser questionada sobre uma possível alteração das regras das aposentadorias. Ela é contra a mudança nesse ponto, segundo a desvinculação aí do salário mínimo nas aposentadorias, né? Abro aspas. Eu vou defender o ouvido dos liberais, mas acho que mexer na valorização da aposentadoria é um equívoco. Vai tirar com uma mão e ter que dar com uma outra. No fim do mês, vai faltar 30 e as pessoas que precisam de remédio vai buscar a farmácia popular, afirmou Simone Tebet. Por quê? Porque a desvinculação do aumento das aposentadorias, do salário, isso vai diminuir o poder de compra das pessoas, né? Segundo ela, a atual lógica da vinculação do patamar do salário mínimo aos benefícios sociais gera, na próxima década, um custo de mais de 1,3 trilhão. Mas a ideia não seria mudar as regras para todos os casos. Abro aspas. Quando falamos de vinculação do salário mínimo, estamos falando de uma série de benefícios e aí não é 8 ou 80, desvincular todos, fecho aspas, ponderou a Simone Tebet. Também defendeu que, antes de mexer nas aposentadorias pagas pelo INSS, certo? É necessário olhar para os problemas que chamou de andar de cima, abro aspas. Ter coragem de atacar, por exemplo, a aposentadoria dos militares, fecho aspas, disse a Simone Tebet. Então, antes de mexer nas aposentadorias das pessoas comuns, civis, procurar mexer aí, né, nos grandes salários, nos grandes benefícios concedidos aos militares hoje, né? O TCU, o Tribunal de Contas da União, também vem chamando a atenção para o desequilíbrio da previdência dos militares. Nesse caso, a relação entre receita e despesa foi apenas de 15,5% em 2023, enquanto no quadro dos servidores civis, a cobertura foi de 41,7%. Outra possibilidade de mudança é a atual regra constitucional, que vincula o piso de despesas com educação e saúde a um percentual das receitas federais, conforme, né, mostrados que o governo vem estudando uma alteração nesse sentido,
porque os dois itens têm um crescimento mais acelerado do que o restante dos gastos, reduzindo o espaço para outras políticas públicas. Então, eles querem reduzir o custo da saúde e da educação para não ultrapassar, né, aí a regra dos gastos, né, referente à parte fiscal, né? Vamos apresentar números e diagnósticos sobre a relação de todas as vinculações, seja educação, seja saúde, seja previdência, fecho aspas, afirmou Simone. Como, por exemplo, ela citou o Fundeb, Fundo de Votação à Educação Básica, e questionou a qualidade do gasto dos recursos repassados para esses estados e municípios. Abro aspas. Ninguém está falando em diminuir o percentual, mas discutir o escopo. É justo 70% ir para um professor? E mais, estamos cobrando qualidade do curso de qualificação? Questionou a Simone Tebet. Então ela diz, é justo 70% ir para um professor? Mas estamos cobrando qualidade de curso de qualificação, né? Essa discussão sobre a redução de gastos se intensificou após o Senado devolver aí esse projeto e tem aí muito burburinho, né? Esse ano de 2024, esses projetos têm que estar aí pronto. Esse estudo tem que estar pronto até o meado de julho, começo de agosto, para ser entregue ao governo. O texto havia sido planejado pelo ministro da Fazenda como composição para desoneração da folha salarial em 17 setores das prefeituras, aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, o governo e Congresso devem estudar junto uma nova saída. Abro aspas. Nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem prazo exíguo e que precisa encontrar uma solução. Fecho aspas, afirmou Haddad nessa terça-feira, dia 11, que esse prazo vai até o meado de julho, começo de agosto, para ser entregue ao governo, aí buscando, né, essas ações necessárias para a economia do nosso país, para o arcabouço não ficar com um rombo, né, e os problemas fiscais cair no colo do governo, como já está caindo, né, e se isso aumentar, aí o bicho vai pegar, né? Tebet disse na comissão que a revisão de gastos não é o fim de em si, mesmo que o primeiro objetivo seja ser a modernização do orçamento. Ela disse também que o esforço para regras e gastos ajudam no contingente da meta de resultado primário, que é 0 para 2024. Vocês acreditam que o déficit será 0 em 2024, diante de todo o contexto aí da economia do nosso país, o rumo que isso está levando? Deixe sua opinião sobre esse assunto.